Qual é o melhor jeito de aprender e memorizar os sinais da Libras? Melhor jeito. Eu demorei. Nossa, foi mais de 7 anos que eu demorei para descobrir que isso existia. Mas quando eu descobri que existia isso, eu fui olhar lá quando é que foi a publicação disso no Brasil. Desde quando eu comecei a aprender Libras, já existia isso no Brasil, praticamente, entende? Já existia esse material e eu nem sabia que eu nem tinha acesso a isso. Então eu fiquei 7 anos tentando aprender a Libras de um jeito que não funcionava, porque eu não tinha essa segurança assim para comunicação com surdos. E quando eu aprendi isso, quando eu descobri que existia e eu fui buscando mais, a minha forma de sinalizar mudou e mudou muito, muito mesmo. Mas olha que interessante, eu descobri que existia essa forma diferente de fazer, de eu poder memorizar os sinais da Libras, e que era uma forma muito simples, eu podia fazer em qualquer lugar que eu tivesse, inclusive, qualquer lugar. Mas quando eu descobri que existia, eu estava com um amigo numa praça lá em Belo Horizonte, ele ganhou de presente de uma amiga dele, isso, ele ganhou um dicionário na época, e nesse dicionário tinha exatamente mostrando como fazer essa técnica e como que ela funcionava. E na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, poxa, é isso que eu preciso, sabe? E se eu aprender isso aqui, eu não vou ter mais que ficar olhando aqueles desenhos das apostilas, nem aquelas glosas que eu já sei que não funcionam, sabe? Só que aí, nessa época, eu tinha passado no vestibular da Faculdade de Letras Libras, da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. E eu vi na grade curricular que tinha uma disciplina onde eu ia aprender essa técnica. E aí eu fiquei esperando, né? Só que demorou mais 1 ano e meio até chegar o momento que eu comecei a ter essa disciplina, né? E aí eu tive um semestre, depois tive mais um, e parecia que o negócio não dava, porque o jeito que estavam me ensinando estava meio engessado. Aí eu comecei a pesquisar por conta própria. E nisso aí, quando a Raquel, nessa época a gente já estava casado, né? Eu e a Raquel, minha esposa é surda, e teve um dia que a gente estava em casa, perto da geladeira, e aí de repente a Raquel parou assim, olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim: você está sinalizando de uma forma muito diferente, está muito mais claro. E aí nesse dia que eu percebi que tinha acontecido algo na minha sinalização, sabe? E, e isso foi por causa dessa técnica, que no Brasil é chamada de escrita de sinais, e internacionalmente é chamado de sign writing, que significa a mesma coisa, escrita de sinais. E isso mudou tanto a forma como eu via Libras, mas tanto, trouxe assim, tanta clareza na minha sinalização, e na sinalização até da Raquel, minha esposa, que é surda. Então, trouxe tanto isso que a gente falou assim, nossa, se a gente ficar com esse conhecimento só pra gente, a gente vai estar sendo egoísta. Daí surgiu a ideia de criar um livro mostrando e ensinando para as pessoas como que elas poderiam aplicar essa técnica na prática, de um jeito super simples, super prático, para que elas também pudessem se desenvolver na Libras. E foi assim que surgiu o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Então, a escrita de sinais é uma forma de você fazer as anotações dos sinais direto na Libras. Então, por exemplo, aqui no livro, de autoria minha e da minha esposa Raquel, logo aqui no começo, já mostra, inclusive, esse sinal que eu fiz antes, esse sinal aqui, escrito. E é muito legal ver ele escrito, porque você percebe exatamente como que a Libras funciona. Esse sinal aqui, olha. Esse do meio aqui que eu estou mostrando. Vê aqui, ó. Esse sinal. Quando você olha para esse sinal, mesmo que você ainda não saiba a Libras, mesmo que você não domine ela ainda, você já percebe que é algo visual, que não tem a ver com palavras do português, que é uma forma de sinalização, que é assim o sinal. Percebe? Um outro sinal aqui, por exemplo, esse sinal aqui, ó, o sinal de silêncio. Observa como que ele é escrito aqui. Aqui, ó. Percebe? É muito icônico, é muito fácil de você perceber exatamente como que você faz o sinal da Libras. Então, o jeito mais prático, mais simples e mais eficaz de você memorizar os sinais da Libras, lembrar deles quando você quiser, praticamente lembrar o sinal passa a ser automático, é utilizando a escrita de sinais. Você resolve a questão de esquecer os sinais, você deixa de esquecer, parece que é como se você escreveu o sinal no papel, às vezes você nem precisa de olhar para o papel de novo, sabe? Você faz a anotação daquilo, parece que está escrevendo no papel, mas parece que está
escrevendo aquilo ali é dentro do seu cérebro, parece que você está talhando aquele sinal ali no seu cérebro. Então, quando você precisa dele, o sinal vem automaticamente na sua mente. Parece mágica, mas é técnica, e é uma técnica muito simples e muito prática. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara, e ela falou isso para mim, que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwriting Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso, a alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações no dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Mas olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta,
representa a costa da mão aqui, as costas da mão. A parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.